Boa noite a todos. Que a paz e a serenidade do Mestre esteja com todos nós, agora e sempre. Nessa noite, nessa oportunidade, nós vamos fazer um comentário sobre o trecho do Evangelho, cujo título é Deixar vir a mim os pequeninos. Isso está lá em Marcos 10, os itens 13 a 16. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, os itens 1, 2, 3, 18 e 19. Então, deixar vir a mim os pequeninos. Nessa passagem, lá de Marcos, diz o seguinte: Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse. Naturalmente, apresentaram a Jesus. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam, ou seja, desejavam afastar aquelas crianças de perto de Jesus. O que, vendo Jesus, levou muito a mal e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Então essa é a passagem de Jesus contada por Marcos, junto às crianças. Mas é interessante, se você pegar o contexto, daquela passagem de Marcos, você vai ver que um pouco antes, lá em Marcos 10 mesmo, nos itens 1 a 12, você vai ver que Jesus falava de adultério, o que é curioso isso. Pode parecer que adultério e o vinde a mim os pequeninos não tem nada a ver, mas pensamos o seguinte: o adultério tem o simbolismo da traição, infidelidade, prevaricação, que é o que entendemos de ordinário, certo? Sobre a questão do adultério, Mas a palavra também é usada para caracterizar uma relação falsa ou algo que esteja corrompido. Se você for lá no dicionário, você vai ver que consta os sinônimos, os seguintes: falsificação, adulteração. Então, o adultério tem como raiz também essa questão de falsificação, de adulteração. Muito bem. Nós, então, estamos falando, nesse trecho, antes de falar o vinde a mim os pequeninos, nós estamos falando de traição, de corromper, que é bem o contrário da pureza de coração. Então, em seguida, a esse trecho em que Jesus fala de adultério, vem a tal da cena do deixar vir a mim os pequeninos. E aí, realçando o pequeno trecho daquilo que a gente leu no início, ele fala: Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Não nos parece uma sequência de raciocínio? Vendo Marcos contar a história, primeiro falando de adultério e depois do deixar vir a mim os pequeninos? Não dá essa sensação? Vamos esclarecer. A pureza de espírito é o contrário de falsidade, da corrupção, não é verdade? Ora, a falsidade, a corrupção, a traição são expressões da maldade, não é verdade? Quer queira, quer não, falsidade, corrupção, traição são expressões de algo que não é bom. Isso é óbvio, Então dá a impressão que Jesus realça aqui que só entrará no reino de Deus os puros de coração, quando ele faz a comparação do deixar vir a mim os pequeninos, com relação à questão da traição, da corrupção, do adultério. Então, nos parece que Marcos, quando ele trouxe essa sequência do Evangelho, dá a impressão que a gente não sabe exatamente se uma coisa aconteceu imediatamente à outra, porque a gente ainda tem algumas dificuldades para entender o processo absoluto e correto de tudo que aconteceu lá na vida de Jesus há 2000 anos atrás. Mas, enfim, eu não sou especialista nisso,
Mas a gente, seguindo exclusivamente o que Marcos coloca, a gente tem um raciocínio assim, fala, poxa, Jesus fala primeiro sobre o adultério, né? E, naturalmente, ele repreende, né, a questão do adultério, que tem a relação com corrupção, etc. E depois ele fala do vinde a mim os pequeninos, que tem uma expressão contrária, né? Então dá a impressão que ele está realçando, olha, aqueles que se parecerem com esses pequeninos adentrarão aos céus. Mas aqueles comprometidos com a corrupção, com a falsidade, com a traição, esses terão um longo caminho de dor e expiação. É essa a conclusão que a gente tira quando a gente pega o contexto do Evangelho. Por isso que às vezes é importante você pegar o contexto do Evangelho, quando eu falo do Evangelho das Escrituras, né? Para você entender um pouco daquela sequência de raciocínio, porque Jesus era extremamente didático e educador, né? Então ele trazia, ele traçava e trazia os ensinamentos de conformidade com aquilo que a gente pudesse compreender com mais profundidade aqueles ensinamentos, né? Bom, agora entrando um pouco mais no simbolismo da passagem de Kardec, quando ele fala dos pequeninos, nós vamos ver o seguinte lá. Aí nós estamos falando do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Vocês vão de concordar, porque nós estamos falando de pureza de coração. Portanto, não dá para pensar em pureza absoluta de coração sem pensar em simplicidade e sem pensar em humildade. E isso exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho, que são antíteses, né? Egoísmo e orgulho são antíteses de simplicidade e de humildade, né? Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza. A gente não pode considerar ipsis literis, ou seja, ao pé da letra. Não é? A gente sempre tem que tomar cuidado em interpretações ao pé da letra. Tudo que Jesus falava era por parábolas, ele trazia símbolos para que a gente pudesse compreender a sua mensagem, né? Então, eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como símbolo, né? Como já a tomara por símbolo da humildade também. Agora, é claro que a criança nos dá também a percepção de ingenuidade e talvez de desconhecimento das realidades vividas por nós, da maldade ainda existente, da ausência de conhecimento, etc. Porque alguém pode entrar por esse viés. Ah, mas a criança é ingênua, mas ela não conhece a realidade, ela não sabe da maldade existente no mundo, ela não tem conhecimento, né? Bom, além do que, dessa observação, né? O espírito que ali existe também pode ser antigo e portador de um volume de erros passados. A pessoa pode pensar, mas aí nessa criança existe um espírito velho, antigo, né, que conhece as coisas, né? Ou que pode ser ter um viés para a maldade, ou pode ser um espírito elevado, né? Então, veja só, a ideia que Jesus passa é que nós devemos não ser absolutamente idênticos às crianças, conforme falamos agora há pouco, né? Devemos ser semelhantes a eles. É importante a gente entender esse paralelo simbólico, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre esse detalhe. A criança, como sabemos, no conhecimento espírita, é sempre um espírito que está recomeçando, né, que está contemplado com o esquecimento momentâneo do passado e que passa por um período de ingenuidade, por um período de ingenuidade, entre aspas, né, que lhe permite fazer o quê? Rever a vida, receber novos ensinamentos, enfim, escrever uma nova página em sua romagem terrestre. Ele está iniciando, ele está recomeçando, ele é oferecido o esquecimento, que é para ele apagar aquele passado possivelmente delituoso e fazer um reinício, um recomeço do zero, como se fosse do zero, né? Para que ele tenha uma nova oportunidade. Então ele vem com essa candura, né? Ele traz uma certa candura, expressa para nós adultos um sentimento de pureza, de ingenuidade. Você vê aquele bebezinho, né? O que você pensa do bebê? Você não vai pensar, ah, esse sujeito é mau. Não vai pensar isso, né? Você vê aquele bebezinho com o dedinho na boca, aqueles pezinhos para cima, né? Brincando, fazendo aqueles barulhinhos próprios de bebê, né? Então, esse tipo de expressão que a gente percebe nele traz esse sentimento, né, de pureza, de ingenuidade, de candura, não é verdade? Isso é necessário. E aí cabe também
a sabedoria divina, porque é necessário para que desperte nos pais o sentimento de amor e de cuidado, pois a criança é cativa pela sua expressão de pureza e debilidade do corpo, né? Ele é totalmente dependente. Ele expressa a necessidade de cuidados a nós, né? Totalmente dependente. Então a mãe, o pai, né, olha aquele bebê, aí coloca no colo, né, traz aquela, né, como se fosse uma preciosidade, né? Então é toda uma relação de reinício, né, uma relação de oportunidade, de esquecimento, né? Então tem todo esse véu que a sabedoria divina coloca para nós, para que o espírito, seja ele perverso ou não, tenha a oportunidade de recomeçar, né? Então esse é o parâmetro que Jesus nos traz quando ele diz que quem se assemelha a essas crianças que estamos nos referindo, eles entrarão no reino de Deus, né? Essas crianças com essa expressão de candura, de delicadeza, né? Essa expressão é que deveríamos ter dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. E depois, no Evangelho segundo o Espiritismo, há um desdobramento dessas ideias, né? Segundo a mensagem do apóstolo João, ali mesmo, no Evangelho segundo o Espiritismo, João Evangelista, né? Jesus também se referiu nessa passagem às almas que estão na infância intelectual. Nas palavras de João, também seriam ou estariam aí inseridos os fracos, os escravos e os viciosos. São aqueles que ainda dependem da mão de alguém. A exemplo que nós falamos dos bebês, né, que dependem de alguém para que eles possam se sustentar, nesse caso, os fracos, os escravos, os viciosos, dependem de alguém que possa puxar pela mão deles, erguê-los para que eles possam conseguir superar a si mesmos, né? Veja como tudo isso tem é tudo envolvido por um simbolismo, né? Uma ideia para a gente entender a necessidade. Jesus veio aqui, ele veio atender os sãos ou os doentes? Ele veio atender os doentes, né? Então, aqueles que são menores, que são mais necessitados, são aqueles que são mais atendidos por Jesus. E ainda no item 19, um espírito protetor, item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito protetor ampliando o significado dessas palavras de Jesus, disse o seguinte: deixai vir a mim os tímidos e os débeis, os ignorantes, os sofredores, a multidão dos aflitos e infelizes. Corroborando, confirmando, reafirmando aquilo que nós falamos há pouco. Então Jesus veio aos necessitados, né? Porque a gente precisa fazer também um outro paralelo, né? Que é o seguinte: normalmente, quando nossa vida está indo de vento em popa, quando tudo sorri para nós estamos bem, dificilmente a gente se lembra de Deus, dificilmente a gente cuida da questão espiritual, da questão da nossa alma. Nós estamos envolvidos com a materialidade, com o mundo do dia a dia, nos divertindo, aproveitando todos os momentos, né? Quando tudo está maravilhoso, é muito difícil da gente pensar em outra coisa. Agora, quando você é um sofredor, quando você está aflito, quando você é um infeliz, né? Exceto aqueles que infelizmente estão absolutamente revoltados, né? Essas criaturas geralmente, nós, né? Pensamos em Deus, buscamos a Deus, pedimos misericórdia, pedimos auxílio, pedimos amparo, né? Então, esses estão com o coração mais afeito à recepção dos ensinamentos de Jesus, né? Estão mais próximos dessas possibilidades. Então, a, a, quando você está nessa situação de aflição, de sofrimento, geralmente é quando você abaixa a sua cabeça, acaba demonstrando uma expressão de maior humildade, né, de maior simplicidade. Você se queda diante da luta que parece que te derruba, você abaixa a cabeça e pede para o Pai amparo. Não é assim? Então, nesse momento, guardando as proporções, tá? Por favor, pessoal, entendam, há um assemelhamento à questão dos pequeninos, quando ele faz a comparação dos pequeninos. Nesse momento, você se vê fraco,
Você se vê pequeno, você se vê necessitado, precisando de tudo, precisando de amparo, precisando de colo, né? Como uma criança, como um bebê, né? Que você vem com o seu coração completamente aberto, porque você precisa desse apoio, você precisa desse estender de mãos, você precisa desse abraço, desse colo, né? Então, fazendo essas elucubrações, né? Fazendo essas comparações, fazendo essas reflexões, nós vamos entendendo o que Jesus quer dizer com vinde a mim os pequeninos, né? Ele se referia ao sentimento daquela criança, aquela coisa que você tem no coração, que você olha e você afasta as maldades, afasta aquele sentimento que te corrompe, né? E você abre o seu coração de uma forma diferenciada. E você olha para ele, súplice, né? Cheio de solicitude para receber então aquilo que você tanto necessita. Daí a semelhança com os pequeninos, né? Então, para esses, Jesus oferece o quê? O bálsamo do amor e da caridade. O amor e a caridade, eles se completam, né? A caridade, para que ela se faça efetivamente, ela precisa estar imbuída do amor, né? E o amor, quando olha a necessidade, não tem coragem de não estender a mão pela caridade. Então é como num círculo, né? Uma coisa completa a outra, uma coisa complementa a outra, né? Então essas duas palavrinhas são bálsamo oferecido por Jesus. E esse bálsamo é como fogo divino que nos faz destemidos, porque aquele que ama se preocupa e se dedica a tal ponto que ele enfrenta todas as dificuldades, todas as lutas que forem necessárias para o auxílio, estendendo o quê? A caridade, né? E aí, todo esse conjunto de reflexões faz com que a criatura que busca fazer a caridade esteja imbuído também da humildade. Porque quando você tem a coragem de estender a mão pedindo, seja para você ou seja para outro, você tem que estar de alguma forma imbuído de algo de humildade, né? E nesse momento é quando você, se vendo necessitado de um auxílio, necessitado de uma intercessão, seja por você ou seja por outros, você tem a condição, dentro do teu coração, de dizer: meu Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Por quê? Porque eu sei que tudo que faz, tudo que o Senhor faz, é para o nosso bem. E sabendo disso, que Ele sempre, o Pai, trabalha por nós, somos gratos. Gratos pelo teu amor, né? Gratos pelo teu amor. E com essa pérola, jamais seremos arrebatados pelo malefício dos que nos odeiam e nos perseguem. Jamais seremos arrebatados, porque estaremos envoltos por essa condição, esse bálsamo, esse fogo divino chamado amor e caridade. Então vejam, pessoal, vejam como a mensagem do Cristo, a simbologia colocada pelo Cristo, ela é tão profunda que toca o nosso coração e nos faz refletir para que nós realmente entendamos o significado daquelas palavras, de todas aquelas palavras que Jesus fala, não só nesse trecho, mas em todos os outros, né? Então, com amor tereis colocado o vosso tesouro, onde nem a traça nem a ferrugem os devoram. Dia a dia sentireis o fardo da matéria, sentireis que o fardo da matéria se torna cada vez mais leve, né? Porque conforme você vai entendendo a profundidade da espiritualidade, do ser imortal, você vai percebendo que o mundo material ele é cada vez mais fugidio. Hoje você tem, amanhã você não tem. Hoje está aqui, amanhã não está mais, né? Então tudo aqui é passageiro. O que não é passageiro é minha alma imortal, é tudo aquilo que eu angariei para mim,
né? Então, dia a dia, sentireis que o fardo da matéria vai se tornar cada vez mais leve, porque você cada vez mais vai entender que o que é mais importante é o teu espírito. Não estamos denegrindo nem desconsiderando a importância da matéria. A nossa romagem aqui terrena ela é extremamente importante para o aprendizado, mas ela não é a finalidade da existência. Ela é um meio, ela não é um fim, né? Então, após tudo isso, como um pássaro que voa nos ares e não se lembra da terra, subireis, todos nós, incessantemente, sempre, até que a vossa alma inebriada se impregne da verdadeira vida no seio do Senhor. Assim nos sentiremos como um dos pequeninos, né? Fazendo uma finalização da nossa reflexão. Nos sentiremos como um dos pequeninos, que de alma purificada seguiremos na direção da luz, da paz e da serenidade, acalmando o coração e adentrando no verdadeiro e eterno reino de Deus. Então que Jesus nos abençoe sempre e agradeço o ouvido de vocês. Fiquem com Deus.